Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com entrevistas e bate-papo aqui na sua Rádio Viva. Muito obrigado a você que está conectado com a gente pelo radioviva.net.br, aos amigos do Facebook, também do Instagram, você também conectado com a gente pelo YouTube. Que Deus abençoe pela sua audiência. É muito bom saber que você está conectado com a gente e é importante que você nos ajude a divulgar, nos ajude a espalhar a notícia pelos seus amigos, seus contatos, pelos WhatsApps, Facebooks, enfim. Hoje nós temos o prazer de entrevistar ela que é advogada, atuante em direito público, doutora Tamires Magalhães. Seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer tê-la conosco. Olá, André. Muito obrigada novamente à Rádio Vida pela oportunidade em debater assuntos tão atuais e presentes na nossa sociedade. E agradecer também em especial ao Dr. Francisco Tenório. Muito bem, eu tenho aqui também o Dr. Tenório, que é advogado e autor do livro Direito das Igrejas. Seja muito bem-vindo, meu querido. Graça e paz, André, e amados ouvintes. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez na nossa Rádio Viva.net.br, né? Já fiz um lobby do site da rádio. E eu espero em Deus que esse nosso encontro aqui seja bastante produtivo. Agradecendo também as nossas amigas rádios parceiras que estão conectadas com a gente. Bom, hoje o assunto é IPTU. Nós vamos estar conversando sobre IPTU, aumentos, taxa de incêndio e a revogação das isenções das taxas. Porém, antes de entrarmos no assunto, eu quero entender, e também os ouvintes vão perguntar, o que é direito público? Doutora Tamires, conta pra gente, o que é direito público? Direito público é uma área que abrange uma gama de matérias. Hoje trataremos em específico do direito tributário e do direito administrativo. Direito público, ele visa estabelecer a relação entre o Estado, administrador e os seus contribuintes administrados. Bom, vamos conversar já sobre a polêmica, não só do município do Rio de Janeiro, mas vários municípios, sobre aí o grande problema do aumento do IPTU. Nós estamos caminhando aqui para o final do ano. É uma matéria que tomou muita forma no início do ano passado, através da lei aqui no município do Rio de Janeiro 6.250 de 2017, e surpreendeu os contribuintes de forma negativa, impactando nos orçamentos familiares. Isso porque foi defasado durante 16 anos a atualização desses valores, que deveria ter sido feita a cada exercício financeiro de forma gradativa, prevenindo os contribuintes contra eventuais surpresas em respeito ao princípio da vedação da não surpresa, que é justamente resguardo o contribuinte dentro do poder limitado do Estado sobre o planejamento orçamentário familiar, para evitar o efeito confiscatório e o uso indevido da verba pública. Agora, o doutor Tenório, a gente dá uma beliscada já. 16 anos sem aumento, isso é uma bondade do governo ou seria uma politicagem? Então, André, existem dois pontos aí, tá? O primeiro que nós temos, isso não é só a nível de município do Rio de Janeiro, tá? Mas é a nível Brasil. Um problema estrutural com relação ao recadastramento e legalização dos imóveis dos grandes municípios do país. Por quê? Nós temos vários casos de imóveis que, enfim, 10, 15 anos atrás era um terreno grande com uma casa de família, só que as famílias aumentam e às vezes o orçamento não aumenta na mesma proporção, então em vez de arrumarem outro lugar para morar, né, deixarem pai e mãe, se unirem à sua mulher e irem para outro lugar, eles pegam o quê? Dividem um pedaço do quintal e constroem mais alguma coisa. Então, por conta disso, hoje nós temos uma situação de uma ocupação irregular nos municípios do Brasil, tá? E um crescimento desordenado. O que há necessidade? Primeiro, de legalizarmos esses lotes, porque boa parte deles paga o IPTU pela matrícula do imóvel originário. Quando eu digo originário, é o imóvel que consta lá na matrícula de 15, 20, 50 anos atrás. E hoje, às vezes, ali tem um condomínio, tem um pequeno prédio de 4 andares, 5 andares. Isso é muito comum nos subúrbios dos grandes centros, tá? Se desburocratizasse, legalizasse,
com certeza a arrecadação não estaria defasada. Agora, doutora Tamires, quais as causas e o reflexo de um aumento? Por exemplo, o município do Rio de Janeiro ficou 16 anos sem aumento. O que reflete, o que acontece, a população que se sente prejudicada e ao mesmo tempo se revolta contra vamos dizer assim, o prefeito da cidade, a culpa é do prefeito? Então, esse é um problema que já vem ocorrendo em vários exercícios financeiros, né? Essa gestão atual, ela apenas atualizou os valores que já não vinham sendo feitos há muito tempo. O poder público, ele tem o poder e o dever de agir, de fiscalizar essas situações, de fazer um planejamento justamente para poder ter uma arrecadação que não interfira na saúde fiscal das famílias, da coletividade. Nós temos hoje uma repartição de receitas tributárias em que o município, ele via de regra, ele tem que arrecadar os seus tributos da sua competência. E isso não tem sido observado por muitos gestores que vivem às custas do repasse feito da União e dos estados. Então ele deixa de arrecadar, ele deixa de exercer uma das suas competências, né, que é de instituir, arrecadar, fiscalizar e executar. Está faltando arrecadação de forma correta. Então, quando foi feita essa atualização, houve um impacto muito superior ao esperado, um impacto excessivo, que deveria ter sido feito de forma proporcional, razoável e que não foi observado com a devida atenção. Agora, doutora, as prefeituras, não digo no caso específico do Rio de Janeiro, mas em vários municípios, elas estão se preocupando em regularizar e também seria uma forma de aumentar a receita, visto que estamos atravessando aí uma crise a nível de Brasil, né? O exercício da tributação, ele não pode ser feito de forma a aniquilar a fonte da tributação, que é o caso de você arrecada de acordo com a revelação de riqueza dos seus contribuintes. Ela tem que ser de acordo, de forma equilibrada e harmoniosa. O que tem acontecido durante esses últimos tempos é que não está acontecendo a justiça fiscal de forma adequada. O Ministério Público do Rio de Janeiro, no início do ano, quando essa situação tomou conta de inúmeras casas, ele entrou com uma ação civil pública contra esse aumento, pedindo a suspensão desse aumento, para que fosse feito de uma forma, um momento mais proporcional, mais oportuno do que no meio de uma crise. Nós sabemos que o gestor do executivo, ele tem uma certa pressa em arrecadar, em conseguir receitas para suprir suas despesas correntes, mantendo a máquina pública em funcionamento, mas de forma que não revele o efeito confiscatório, porque você está entregando a sua propriedade privada, o seu patrimônio, principalmente o IPTU, uma das maiores fontes arrecadatórias, ela é a relação entre o contribuinte e seu patrimônio, seu imóvel. Muito bem. Agora, doutora Tamires, pegando um gancho no que o doutor Tenório disse sobre a questão dos imóveis, é muito comum a gente ver, né, a família que tem um terreno grande, tem uma casa e de repente o filho mais velho casa, aí constrói a casa no quintal, aí o segundo filho casa, aí vem, cresce, aí tem os netos, né? Eu já vi casos de netos, enfim. É muito comum essa situação. E aí a pessoa fala assim, não, mas não tem como, a gente aumenta aqui, não paga nada e vamos pagar um só. De repente a prefeitura vem e fiscaliza, ou talvez não exista essa fiscalização. Como agir em casos como este, doutora? Então, é uma questão cultural que nós temos hoje aqui no Brasil, em diversos municípios, né? Essa questão do loteamento urbano, essa organização, justamente por conta da inércia do poder público em fiscalizar. Então, qualquer transparência e informação que deve ser concedida aos contribuintes de forma a esclarecer como é feita essa fiscalização para não serem surpreendidos. Qualquer alteração no imóvel ela tem que ser levada a conhecimento da prefeitura, tem que ser feito um requerimento administrativo, um alvará, muitas vezes. Isso nunca é feito, ou não é feito com habitualidade por conta dessa fiscalização que nunca acontece. Agora, essa alteração que a senhora diz respeito ao que, por exemplo?
Essa alteração, existe uma gama, diversos fatores que devem ser observados junto com o código de posturas de cada município, correto? E também observância ao Estatuto da Cidade, que coloca aí os parâmetros, as diretrizes, né, de como deve ser feito, porque interfere na metragem do imóvel, que interfere também na avaliação e, consequentemente, no valor venal utilizado na base de cálculo para chegar ao quantum, ao valor devido, né? Aí o plano a planta genérica de valores, que foi atualizada somente agora, depois de 16 anos. Então essas informações, elas devem ser disponibilizadas de forma transparente para o cidadão, para a coletividade. Os órgãos públicos têm o dever de promoverem através de mídia, através de jornais, através de informativos. Sempre essas informações, qualquer alteração no imóvel deve ser realizada perante a autorização da prefeitura, sob risco de prejudicar a mobilidade urbana, né, grandes centros aí urbanos. Então isso deve ser observado com rigor pela prefeitura, mas concedendo ao contribuinte e ao cidadão essa participação. Para você ver um caso aqui muito comum, até mesmo para você pedir para que coloquem um teto retrátil no seu imóvel, né? Ou até aquele blindex, como as pessoas colocam em condomínios da Barra da Tijuca, deve ser feito um requerimento pedindo autorização da prefeitura, correto? Agora, a alteração ela é dentro também, por exemplo, questões de marquises, metragem para o lado de fora da calçada, para o lado de dentro, muro. Todas as alterações, tanto internas quanto externas, têm que ser comunicadas à prefeitura? Exatamente. A não ser em caso de pinturas, isso não, ou pequenos reparos, né, que são necessários. Porém, se for alterar, né, a estrutura do imóvel, tem que ser levado a conhecimento da prefeitura, sim, porque em determinados casos você coloca em risco até a própria sociedade, de tirar um muro que não poderia retirar, de aumentar uma casa que você não poderia, e com isso você desrespeitar o direito de vizinhança do teu vizinho, como muitos casos em que imóveis aqui colocam sobem andares, né, sem autorização da prefeitura, e acabam com a vista do outro vizinho, não respeitam a distância que deve ser atendida, né, justamente para você não prejudicar, não tirar a vista, a paisagem dele. Então, é aquela janela que é para o lado do vizinho que não pode ter e vice-versa, né? E até quando vão vender o imóvel, né, alguns corretores aí, você vai comprar uma casa de frente para o mar e aí seu vizinho vem e constrói um segundo andar que destrói completamente a sua vista para o mar. Então deve ser observado por todos os municípios, claro, dentro das orientações de cada ente, né, as leis municipais, as leis orgânicas do município, elas variam, né, de um município para outro, mas essa informação ela é preciosíssima. Por quê? Nós temos também aplicação de multa, caso não seja observado com atenção esses pequenos detalhes, essas peculiaridades que não são informadas, né? Eu acho que de uma forma geral nós sofremos hoje, temos ao nosso alcance a tecnologia, a informação, a internet, e ao mesmo tempo não se tem. Muitas famílias não alcançam ainda, infelizmente, ainda não podem, ainda não têm acesso a esses meios de informação, e a prefeitura ela tem a obrigação de informar corretamente essas situações para não acabar acontecendo em geral que nós temos acompanhado nas mídias. Agora, doutor Tenório, a doutora Tamires aqui está dizendo que qualquer alteração tem que comunicar. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou aumentar um cômodo e o meu IPTU vai aumentar, então eu não quero pagar IPTU caro e aí eu deixo como está. Quais os prejuízos que nós podemos ter no futuro por causa de uma falta de comunicado ou de não querer se adequar às leis? Então, André, eu vou responder a pergunta por uma outra via, tá? Esse prejuízo acontece primeiro para o cofre público, que arrecada menos, por conta da burocracia, tá? Eu entendo que existem todas essas exigências com relação à edificação, mas na minha concepção de mundo e política e tudo mais, eu noto que é uma burocracia excessiva do poder público com relação ao licenciamento de obras. Nós devíamos ter um regramento mais simples, normas técnicas com questões ligadas a meio ambiente, uso racional dos recursos naturais, economia de água, energia e tudo mais, e também com relação a questões de segurança na edificação, e a fiscalização ela devia ser simples,
sem burocracia e efetiva. Ela não fica criando obstáculos ou exigindo várias licenças e tudo mais para você construir. Ela tinha que vir pelo caminho de apenas verificar se é uma obra ecologicamente correta, em termos de segurança ela está bem edificada e se respeita os parâmetros de vizinhança para não agredir nenhum imóvel vizinho. Feito isso, devia dar a licença, registra a metragem e arrecada. O problema é, nós criamos uma burocracia muito grande para que seja edificado. Isso, inclusive, traz um prejuízo porque prejudica os investimentos. Hoje em dia, o Brasil está atrás de algumas nações africanas com relação ao investimento. E um dos motivos é licenciamento para a edificação de imóvel, principalmente em questões de investimento na área da indústria. Agora, doutora Tamires, temos uma outra questão também muito importante de ser discutida aqui no nosso programa hoje, que é taxa de incêndio. A taxa de incêndio, muita gente não quer pagar, acha que não deve pagar, enfim, o município cobra, o Estado. Como que é essa questão da taxa de incêndio? Tem pessoas que até falam, pode estar ouvindo, fazendo, na minha cidade não tem nem destacamento do Corpo de Bombeiro, então não sou obrigado a pagar taxa de incêndio, doutora. Então, é exatamente esse o ponto que nós queremos falar hoje, que tem levado muitos contribuintes a se negarem, a se recusarem a pagar essa taxa. Vamos primeiro analisar a natureza jurídica da taxa, né? A taxa ela é uma espécie tributária. Ela é uma espécie tributária em razão de um serviço público que é colocado à disposição da coletividade, colocado à disposição, basta que seja colocado a disponibilidade dele, a potencial utilização dele, que já configura e já produz o fato gerador aí do tributo, da taxa. Então nós temos aí pela prestação de um serviço e a taxa decorrente do exercício do poder de polícia. Quando nós pagamos a taxa em virtude de uma prestação de serviço, muito utilizado aí até mesmo por concessionárias públicas, uma outra questão que também tem sido debatida fortemente, o que acontece? Você individualiza, você consegue mensurar quem utiliza, é divisível, é colocado à disposição, mas tem como você identificar seus usuários e por isso você cobra essa taxa. Ela tem um caráter contraprestacional, é uma contraprestação que o ente estatal vai te proporcionar ou até mesmo uma concessionária pública por desempenhar um serviço público de caráter essencial. Essencial é esgoto, tratamento de água, iluminação pública, é um serviço essencial que o Estado presta ou uma concessionária pública colocado à disposição da coletividade. E por isso dá para você individualizar quem é que utiliza. Por isso você chega aí a essas taxas, essas cobranças. E quando há o exercício do poder de polícia, que o poder de polícia é justamente o poder público fiscalizando, né? São atos autoexecutáveis e com imperatividade muito grande, por conta da celeridade que esses atos emanam, uma certa rapidez. Então não tem como ir pedir autorização do Poder Judiciário para que eles ocorram. Então a taxa de incêndio, ela se encapa, ela se reveste no exercício do poder de polícia, que é praticada e prestada pelo Corpo de Bombeiros, esse assistencialismo. O que tem acontecido, respondendo a sua pergunta, é que muitos municípios cobram essa taxa de incêndio e não é de competência municipal, de acordo com o artigo 77 e 78 do Código Tributário Nacional. Ela deve ser cobrada pelo Corpo de Bombeiros, que pertence ao Estado. Então acontece muitas vezes uma bitributação e o contribuinte fica confuso, devo ou não pagar? Nesses casos, eu oriento o contribuinte a procurar, né, o ente estatal que está sendo feita a cobrança e tentar resolver na via administrativa mesmo, pedindo para que não seja cobrado pelo ente municipal e sim pelo ente estadual, que é o ente competente pela Constituição Federal. Correto? Agora, essa taxa cobrada pelo município, a taxa de incêndio, ela vem de que forma? Embutida em algum carnê de IPTU ou embutida em algumas situações em que passa desapercebido pelo contribuinte? Então, é uma questão que também é muito divergente hoje em dia, né? Porque cada município tem lá as suas regras, da sua lei orgânica. Não deveria ser feito no mesmo carnê do IPTU. Por quê? Você está condicionando o pagamento de um tributo, de um imposto, que tem uma natureza diversa da taxa.
porque a taxa ela é paga justamente por um serviço que você vai receber do poder público. A receita dela é vinculada a essa prestação de serviço. E já o tributo, a tributação dos impostos, não. Então, acontece que em muitos municípios, equivocadamente, isso aí é matéria que vem sido muito debatida, né, pelo judiciário, inclusive, enfrentada ultimamente, por conta dessa cobrança, porque você está condicionando o teu contribuinte a não só pagar o IPTU, como também pagar uma taxa dentro do mesmo boleto. Às vezes, o contribuinte ele vai ter condições de pagar o IPTU, mas não vai ter condições de pagar a taxa. Então, deve ser feito em um carnê separado. Em alguns municípios, não aqui no Rio de Janeiro, mas municípios vizinhos ao Rio, infelizmente essa prática tem ganhado um certo hábito, né, se tornado um hábito na arrecadação e tem levado muitos descontentamentos dos contribuintes até o judiciário. Muito bem. Agora, quem é isento da taxa? Existe a isenção da taxa? Como que é? A isenção, ela, na verdade, ela é uma dispensa legal do pagamento de um imposto, né, ou até de um tributo. O que acontece? Essa isenção, ela pode ser de caráter individual ou de caráter geral. De caráter individual, ela leva em consideração as características pessoais do contribuinte, como muitas vezes uma pessoa idosa que possui um único imóvel, né, que não tem outro imóvel, que tem uma renda limitada a 3 salários mínimos, me referindo aqui ao Rio de Janeiro, e um único imóvel com 80 metros quadrados, ela tem direito a pedir isenção até mesmo do IPTU. Como existem vários outros tributos aí, como imposto de renda, né, vários outros impostos, na verdade, como imposto de renda, e você consegue ter essa isenção, essa dispensa legal no pagamento desse imposto. Então, você acaba, o fato gerador nasce, mas a obrigação tributária não é consolidada. Então, a isenção ela tem um caráter individual, quando leva em consideração as características individuais, deve ser requerida mediante a presença do órgão competente, né? Pode ser no imposto de renda é a União, né? A Receita Federal, no IPTU é aqui, Rio de Janeiro, a Prefeitura, e entre outras situações aí vai depender de cada ente, da sua legislação no exercício da sua competência. Contudo, tem também as isenções concedidas em caráter geral. Por exemplo, se em determinado município acontece uma enchente e leva prejuízo a diversas famílias, então é concedida uma isenção do IPTU por conta desse evento da natureza que acabou levando uma situação de calamidade pública. Então é um caráter geral, certo? Muitas vezes nós nos deparamos com situações como pessoas que pedem uma isenção e estão habituadas a não ter essa dispensa do pagamento e são surpreendidas quando chega um carnê cobrando, né? E muitas vezes gera uma insatisfação por parte do contribuinte. Doutora, falando sobre isenção, taxas, né, de impostos, já houve casos aí, acontece casos de pessoas que teve a isenção das taxas revogadas. Por quê e como acontece isso? Acontece o quê? Quando você tem uma revogação, você tira a existência da produção de efeitos daquele instituto, como é o caso da revogação das isenções. Existe um debate muito acirrado aí em vários outros municípios, inclusive no Rio Grande do Sul, que a revogação de uma isenção, ela também mexe nos elementos quantitativos dos impostos. E isso faz com que haja um aumento. Deveria, então, ser respeitado o princípio da anterioridade e da noventena. Isso é uma questão muito debatida, ainda não foi pacificada. Contudo, as isenções elas podem sim serem revogadas. O contribuinte, ele deve preencher os requisitos mediante os órgãos da administração pública e ele tem que comprovar que ele preenche requisitos para ser beneficiário da isenção fiscal. Essa isenção, ela não é eterna, vamos dizer assim, ela tem situações que continuam ou não, né? Existem vários tipos de isenções. Tem isenções que têm o prazo certo determinado, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro foi a cidade eleita para promover os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Durante esse tempo, a isenção fiscal ela foi utilizada como investimento, como incentivo e influenciar no mercado econômico. Então, muitas empresas vieram ao Rio de Janeiro, na Praça Mauá, e foi concedida ali isenções para que fossem exploradas determinadas atividades. É um benefício fiscal que visa o equilíbrio, o desenvolvimento econômico. Tem esse viés. A isenção fiscal ela tem esse viés. Então, muitas vezes a isenção fiscal ela tem um prazo certo e determinado.
nós observamos que os Jogos Olímpicos acabaram e a Copa também acabou. Então essas isenções automaticamente ficam revogadas, não gerando um direito eterno aos contribuintes. Então, sabendo que tem um termo certo para ter fim. Em outras situações, ela tem um caráter mais geral, né? Como o caso aqui do IPTU, em que algumas pessoas que serviram a guerra, que foram combatentes, eles foram beneficiados por algumas isenções fiscais devidamente comprovadas que foram combatentes e suas famílias até hoje gozam desse benefício. O problema é que falta um planejamento com relação a isso e o uso indiscriminado das isenções fiscais, ela também pode ser lesiva à saúde financeira do órgão que a concede, correto? Porque você está renunciando a uma receita, você está renunciando à entrada de numerários para manter a máquina pública funcionando. E isso também, quando é utilizado abusivamente, você acaba colaborando para aumento dos impostos, que acaba sendo uma outra fonte arrecadatória. Porque se o poder público concede uma isenção, está renunciando o seu poder de arrecadar, ele de imediato ele deve escolher uma outra fonte de renda que vai suprir esse numerário. Isso às vezes acaba resvalando no orçamento do contribuinte. Doutor Tenório, para a gente finalizar, uma última perguntinha. A pessoa que deixa de atualizar ou recebe uma isenção de um benefício, de isenção de taxas e etc., o governo deixa de arrecadar. E aí a pessoa não quer atualizar um dado para não pagar impostos. Na verdade, dá para entender que aquela pessoa está prejudicando a ela mesma no que diz respeito ao retorno do investimento pelo governo? Então, André, eu observo que esse ato de sonegação fiscal que nós temos, seja por não atualização de dados, por exemplo, a pessoa que comprou um terreno lá com a casa com 2 quartos e construiu um imóvel de 3 andares com 5 suítes no terreno e não atualizou. Tá, e com isso pagou IPTU pelo valor daquele imóvel que era considerado popular e hoje já não é mais. Tá? Eu observo que isso acontece, na verdade, não é porque as pessoas estão com uma má índole de cometer ilícitos ou sonegar por ruindade, sim devido a um espírito que há na sociedade hoje, um consenso, porque você tem uma tributação muito alta e não tem a contraprestação do Estado. Você paga o tributo para ter infraestrutura, não tem. Tá, então quem tem carro, roda com seu carro por aí e vê que você paga tributo e PVA, não tem boa pavimentação, paga pedágio e tem buraco na estrada com pedágio caro. Tá? Você paga imposto de renda, mas você tem que pagar plano de saúde porque não tem saúde pública de qualidade. Por aí vai. Então acho que o problema acontece por conta, na verdade, de uma falta de contraprestação do Estado proporcional ao que ele tem hoje cobrado do cidadão. É como se fosse, doutor, aquele desânimo das pessoas por não ver o retorno, né? Sim, mas também existem nas nossas leis a questão da obrigação tributária, que é justamente você facilitar também a administração fiscal de exercer seu munus público. A sociedade, ela não pode afastar a fiscalização, ela tem que colaborar com a fiscalização, ela não pode obstar a fiscalização de exercer o que deve ser exercido, correto? Mas, concordando com o doutor Tenório, é uma questão cultural que nós temos aqui enraizada nos nossos hábitos, que nos impedem até mesmo de contribuir para a coletividade, porque você está prejudicando não só a si mesmo, como também a coletividade. Gente, o bate-papo está muito importante, muito edificante, né? Traz um conhecimento a mais. Doutor Tenório, muito obrigado pela sua participação, ficamos gratos. Suas considerações finais e onde lhe encontrar? Sim, muito obrigado, André, por mais essa oportunidade aqui na Rádio Viva. Os ouvintes podem nos encontrar pelas redes sociais. No Facebook, a nossa fanpage Somos Todos Tenório. Ou joga lá, #Somos Todos Tenório, você nos encontrará, tá bom? Que Deus abençoe mais uma vez. É uma alegria estarmos sempre aqui com vocês e espero em Deus que estejamos aí numa próxima entrevista e bate-papo. Forte abraço a todos, beijo no coração.
Ok, doutora Tamires Magalhães, foi muito bom essa conversa, aprendemos muito, mas muito mesmo. Suas considerações finais, os seus contatos. Obrigada, doutor Tenório, obrigada, André. Esse rico debate que muito acrescenta, e eu espero ter conseguido transportar informações que vêm sendo negligenciadas, né, da sociedade, e através de encontros como esse e de espaços como esses que são cedidos é que nós podemos esclarecer, tirar dúvidas e aproximar a sociedade de uma das relações mais importantes que se dá com o Estado, porque afinal de contas somos nós que pagamos a conta. Então gostaria de agradecer a todos e também colocar meu endereço para ser encontrado nas mídias sociais, na minha fanpage, Tamires Magalhães, no Instagram, Magalhães Teles ADV, e também por meio de e-mails, né? Se você vem sendo aí cobrado excessivamente, pode nos encaminhar um e-mail magalhansteles.adv@gmail.com. Obrigado a você que esteve participando com a gente, conectado pelo radioviva.net.br, você também conectado pelas mídias sociais, redes sociais, a nossa fanpage, curte lá se você ainda não curtiu, Rádio Viva VR, @Rádio Viva VR, nosso Instagram também, @Rádio Viva VR, e o nosso canal no YouTube. Você se inscreva no nosso canal, clica no sininho para você ficar sabendo de todas as atualizações do nosso canal. Um grande abraço a todos, obrigado a todos os nossos canais parceiros que estiveram com a gente. Deus abençoe e até uma outra oportunidade, até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que Deus vos abençoe.